Oi gente, a gente tá aqui hoje pra fazer um vídeo respondendo perguntas que vocês mandaram pra gente lá no Instagram e no Facebook. E são as dúvidas que vocês têm sobre a gente, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre a obra que a gente fez. Então a gente resolveu fazer esse vídeo pra responder. Acho que é a primeira vez que eu gravo um vídeo aqui com a Manu. Tô sempre fazendo as coisas não muita calma nessa obra, ajudando ela, mas pessoalmente eu acho que é a primeira vez que a gente tá se vendo. Espero que vocês gostem desse vídeo aí e vamos lá às perguntas. No Instagram, a Thaisa Fro perguntou pra gente quanto tempo a gente tá junto e se a gente pensa em ter filhos em breve. O que você A acha? gente tá junto há uns 4 anos. Não, vai fazer 5 anos que a gente tá junto agora em novembro. Então 4 né? anos. 4 anos e alguns meses, vai fazer 5 anos. E a gente pensa em ter filho, né? Muito. Estamos praticando aí para que em breve a gente tenha bastante filhos. Eu Quero ter um time de futebol, sim. eu fiz 27 anos agora, então eu penso em ir lá pros 29, mais ou menos, 28, 29, engravidar. E a gente pensa em ter uns 2, 3 filhos, 4, mais ou menos. 5. Meu pai teve 6, então eu queria ter mais. O Igor tá se sentindo na obrigação de bater o recorde do pai dele. Então eu não sei se estou preparada pra isso, mas a gente vai vivendo e vendo o que acontece. A gente vai ver como é que vai ser, mas a gente tem sim muita vontade de ter filho, a gente adora criança e a gente tá louco pra viver essa experiência. Mas como a gente trabalha muito ainda não tá dando pra fazer isso agora. Mas em breve, né? Muito em breve. Bem em breve. A Ratuquinha também no Instagram perguntou qual foi a maior indecisão na hora da reforma da nossa casa. A primeira indecisão foi começar a obra, eu acho, né? Porque é um desafio e tanto, é muito gasto, sabe? A gente pensou e pensou antes de começar, até tomar a decisão de realmente é isso, e procuramos onde cortar os gastos para investir só na obra. A gente foi morar na casa da minha sogra, na casa da mãe da Manu. Foi um desafio. Entre as outras indecisões na hora da reforma depois, né? É verdade, depois que a gente decidiu que ia fazer a obra mesmo e tudo, começou a gente teve várias indecisões, por exemplo, acho que a maior de todas foi a questão do piso, né? Do piso lá de fora, do quintal. A gente tem um quintal bem grande, a gente tem cachorro, gato, então uma das maiores indecisões foi colocar piso no quintal ou grama. Eu queria muito botar grama, porque eu gosto muito de grama. Mas como a gente tem cachorro e gato, animais e tal, a grama seria mais difícil da gente cuidar, né, de manter limpo. Então a gente preferiu depois colocar o piso, mas a gente demorou muito pra decidir isso. A gente pensou muito. Foi uma das últimas coisas, assim. Foi uma das últimas coisas que a gente decidiu e foi um dilema mesmo que a gente pesquisou muito, a gente pensou. Foram várias pessoas opinando de uma forma, gente, grama não, grama não, grama não, e a gente foi super influenciado nesse sentido. A gente acabou ouvindo as pessoas e decidimos botar o piso por ser mais fácil de limpar, por causa de carrapato, né? Principalmente por causa de carrapato, pulga, essas coisas que na grama é mais difícil de você controlar. Então a gente acabou botando o piso por causa disso. E outra indecisão que eu lembro também que a gente teve muito foi a parte do escritório. Se a gente fazia ou não o escritório em casa, né? Que a gente ficou muito na dúvida. Foi uma das melhores decisões que a gente tomou, porque a gente economizou muito no final das contas, porque a gente não tem que pagar um aluguel, as despesas estão centradas aqui em casa, é uma conta de luz só, é uma conta de internet só, então a gente não gasta com locomoção, então acabou que foi uma indecisão que a gente decidiu por fazer o escritório em casa e tem ajudado muito a gente nas finanças isso, porque é um custo a menos que a gente está tendo, a gente ainda está pagando a obra e pagar mais um aluguel vai ser muito complicado. Na verdade a gente dividiu o terreno, né? Ele não é dentro da nossa casa, o escritório, a gente dividiu ele, então ele é do lado, como se fosse um terreno do lado da nossa casa, ele tem entrada independente e tudo. A grande vantagem é trabalhar, né, do lado de casa. Então a gente, fora os gastos que são, né, os mesmos, a gente não tem gastos extras, a gente não paga aluguel nem nada, a gente ainda tem essa facilidade de não ter que pegar trânsito, não ter que, né, se deslocar pra longe, poder almoçar em casa, fazer nossa comida e tudo mais. Então foi uma decisão que a gente ficou muito na dúvida na época, mas hoje em dia a gente não se arrepende de... Eu era contra, mas não era a favor. O Igor foi muito contra isso, por trabalhar em casa ser uma coisa mais complicada, uma questão de segurança e tudo mais, mas depois a gente acabou decidindo que era o melhor mesmo e foi o que a gente fez. A gente não se arrepende, foi uma das melhores decisões, né? Com certeza. A Ingrid Nunes no Instagram perguntou pra gente sobre os revestimentos, que ela tá numa dúvida louca se coloca porcelanato ou não na casa dela. E ela já viu vários comentários falando que não é uma boa opção, apesar de ser lindo. O que a gente acha sobre isso? Então, o porcelanato foi uma coisa que... Tem até uma pergunta aqui sobre o que a gente se arrependeu, e eu vou logo responder.
o principal foi o porcelanato. A gente escolheu o porcelanato polido pra casa toda, né? Pro chão da casa inteira é porcelanato polido, menos um banheiro e Closet. e o closet. Mas o resto da casa toda com esse porcelanato polido branco. Então, eu me arrependi muito porque ele é muito fácil de Foi sujar. uma decisão da Manuela. Fui eu que decidi isso, na verdade, o Igor foi na minha, mas fui eu que escolhi. Eu queria aqueles laminados assim que imitam madeira, sabe? Pela casa toda. O Igor queria colocar o laminado, mas como a gente tem quintal, eu achei que o laminado ia ser mais complicado por causa de quintal, mais sujeira e tudo. Mas a gente acabou botando porcelanato e eu me arrependi porque ele risca muito fácil, ele suja muito fácil, qualquer fio de cabelo que cai no chão, você... Marcar bastante, tem que estar sempre limpando. Tem que estar sempre, todo dia tem que limpar, porque qualquer poeirinha parece que a casa tá imunda. Então, diferente de outros tipos de piso, né, que você consegue dar uma disfarçada, a sujeira não aparece tanto e tal, e o porcelanato é muito difícil de limpar, então foi o maior arrependimento que a gente teve. Mas eu gosto do resultado. Apesar de ser muito bonito, ele é muito bonito, ele valoriza muito a casa. E ele dá um aspecto clean pra casa. Fora ele ser fresquinho, a nossa casa é muito fresca. Exatamente. Quando você entra na casa, parece que o ar-condicionado tá ligado, porque a casa fica muito fresca mesmo. Essa é a maior vantagem dele, eu acho. É. A casa sempre tá fresquinha, então é muito bom, porque a gente tem gato, então os gatos sentem muito calor aqui no Rio. Aqui no Rio é muito quente e realmente a casa dá uma valorizada nesse sentido. Se você quer uma casa que fique mais fresca, o porcelanato é muito indicado. A gente gostou muito, os nossos gatos também gostam muito. É só o problema da limpeza, da manutenção do piso em si. Se você tiver alguém de repente que te ajude em casa para arrumação, ponto positivo. Mas agora se é que nem a gente que tem que fazer toda a organização por nossa conta, já puxa um pouquinho. Ou então escolher um porcelanato mais escuro, talvez. Eu escolhi o branco, então acho que talvez por isso eu me arrependi. Se eu tivesse escolhido uma cor mais escura ou um que tenha, né, alguma textura, talvez disfarçasse um pouco mais, fosse mais fácil. Esteticamente ficou lindo. Esteticamente é muito bonito, todo mundo que entra acha lindo, mas dá um trabalhão pra limpar. A Drabinedete no Instagram perguntou sobre a piscina. Como que cuida, se dá muito gasto, se foi caro pra fazer, se vale a pena. Essa é uma parte mais do Igor, né? Na verdade, a piscina a gente ganhou. Foi um presente do pai da Manu. Foi meu pai que deu presente de presente. A gente, no final da obra, a gente já tava sem muita grana, a gente não ia conseguir fazer. A gente não ia colocar. Apesar da gente querer muito, a gente não ia colocar. Ia deixar pra depois, mas meu pai deu de presente pra gente e a gente conseguiu fazer. A gente só teve que fazer o deck, só... A gente teve um gasto no deck. Aí foi mais tranquilo. Mas a parte de manutenção é com o Igor. A manutenção é simples, você colocar uma capa nela, vai ser muito mais, ela vai se manter limpa por muito mais tempo. Se você deixar ela sem capa, você vai ter que estar sempre colocando remédio, aspirando para não acumular uma sujeira. Remédio você tem que se colocar sempre para não dar mosquito. É isso, colocar remédio sempre. E agora você não precisa estar esperando manter ela limpa se você não for usar, sabe? Você pode deixar para limpar só quando for fazer o uso da piscina. Então a gente limpa aqui a piscina 2 vezes por mês, por exemplo. Mas quando a gente vai usar mesmo, e vai colocando só remédio. E a limpeza, eu começo a limpar num dia, de noite, e no dia seguinte de manhã dou mais uma aspiradinha e já está pronto praticamente para o uso. Não é complicado. E o material não é tão caro, né? Não gasta muito dura grande. bastante. Você compra um pote grande que vai durar uns 3, 4 meses. Você vai gastar uns R$400 com material de limpeza para piscina, produto, que vai durar bastante tempo. Ainda tem um produto aí que ela não consome tanto assim. A gente comprou a capa quando a gente fez, a gente chegou a botar a capa por causa dos cachorros, mas eles andavam por cima da capa. A capa é tipo tela de mosquiteiro, né? Tem buraquinhos, então eles andam por cima da capa e aí, né, afundam na água e fica aquela água subindo. E a gente tem medo de repente rasgar e eles caírem por baixo da capa e acabarem ficando presos, né? Então é melhor se eles forem cair na piscina, que nunca acontece. Melhor eles sabem nadar, então eles saem. Tem a escadinha da piscina é bem segura, né? Ela tem escadinha de um lado, tem um banco do outro, né? Exato. Então se o cachorro cair na piscina é muito fácil de sair. Eles aprenderam a nadar, a gente já colocou eles na piscina, já ensinou eles a nadar. Então se eles caírem não tem problema. Já com a capa seria mais complicado, porque eles poderiam acabar ficando presos pela capa e não conseguirem sair nadando. A gente precisa realmente atelar a piscina, fechar a piscina para eles não acessarem e manter a piscina fechada, mas isso é para uma próxima obra, uma próxima manutenção da casa. A gente já está pensando em como fazer isso e em breve a gente vai botar em prática, mas aí por enquanto a piscina fica... mas por enquanto ainda... por enquanto a piscina fica aberta, sem capa mesmo, por isso acaba sujando mais mesmo. A Camila Monte no Facebook perguntou como a gente administra a rotina no cuidado com os gatos.
como a gente faz com as caixas de areia, onde a gente guarda as caixas de areia, como fazem com os pelos. Então, aqui em casa a gente tem um quarto, né, que é o quarto de hóspedes, que por enquanto ele não tá sendo de hóspedes, na verdade, tá sendo o quarto dos gatos, onde a gente coloca todas as coisinhas dele. Esse quarto é uma suíte, então ele tem um banheiro, e nesse banheiro é onde a gente coloca as caixas de areia deles, pra poder, né, ficar mais isolado do resto da casa. E lá também fica a comida deles, os potinhos, o bebedouro deles, o arranhador. Então é o quarto dos gatos por enquanto a gente não tem o filho, né? A gente limpa a areia todo dia. É até uma dica muito boa. A gente usa caixa de areia daquelas de virar massa de obra, sabe? Que custa R$5 nessas casas de material de construção. Essas bem grandonas, assim, que elas são altas. Então, quando eles cavam lá, a areia não sai, né, da caixa, não cai. Antes a gente tinha muito problema que as caixinhas eram muito, muito baixinhas. Então, com essas areias, eles não conseguem jogar areia pra fora e fica muito mais limpo, né? E não espalha areia pela casa, como, né, normalmente acontece. Então, a gente tem esse cuidado diário de limpar a caixinha de areia todo dia, né? Limpar o bebedouro, botar água, botar comida. Fora isso, eles não dão trabalho nenhum, né? Mas eles não soltam muito pelo, a gente mantém uma higiene da casa. Só roupa preta que é um problema, né? Porque... o Tyler é um gato amarelo, então eu fico bastante marcado. Por isso eu tenho uns rolinhos de limpeza que eu sempre vou sair pra algum lugar, tiro o excesso. Eles têm esses rolinhos de fita, né, que você passa nas roupas pra tirar o pelo. Mas fora isso, os pelos não são muito problema. Quando chega o verão, a gente tosa os 2 gatos persas, né, que a gente tem o Tyler e a Marla, porque eles são muito peludos e quando chega nessa época de verão, né, eles ficam com muito calor, fica muito quente, então a gente tosa eles e isso já resolve um pouco dessa questão dos pelos também. A Camila Monte também perguntou como é que a gente consegue ter enfeite com os gatos em casa. Eles não destroem? E as plantas, como conseguem manter com os gatos? Eles são gatos muito comportados, eles são muito tranquilos, eles não derrubam as coisas. A não ser que alguma coisa estresse eles se assustem, sabe? Se eles se assustarem, correrem, derrubarem por acidente. Pois é. Mas o que não é nada comum, quase nunca acontece, né? Eles nunca não me lembro deles terem nunca quebrado nada aqui em casa. Eles gostam de destruir papel. Se você deixar uma conta de luz, eles vão comer o papel, sabe? Mas é só a Jojo também, os outros não. Só a Jojo que come papel. Os outros não. Eles são muito comportados. Só a questão das plantas mesmo que é um problema. Porque a Jojo, principalmente, adora comer planta. Então a gente tem que ter o maior cuidado em saber, né, que tipo de planta a gente está colocando dentro de casa. Porque tem muitas plantas que são tóxicas para animais. Não sei se vocês sabem, mas a samambaia, a Comigo Ninguém Pode, né, a espada de São Jorge, a azaleia, são plantas que são tóxicas para gatos e cachorros também. Então sempre que a gente traz alguma planta para dentro de casa, a gente pesquisa sobre ela, tem que saber qual é a planta, e pesquisa se é tóxica ou não. Se ela não for tóxica, a gente consegue deixar no baixo para eles poderem, né, às vezes eles comem, destroem, a gente desapega, não tem jeito. Mas se a planta for tóxica, a gente deixa do lado de fora, no alto também, por causa dos cachorros, ou dentro de casa também pendurado em algum lugar, ou em algum lugar bem alto que os gatos não consigam acessar. Porque a gente tem muito medo, muito cuidado com essa coisa de plantas tóxicas, né? Então a gente tem o maior cuidado, porque a Jojo também, além de destruir papel, ela adora destruir planta. Adora comer planta. Não, ela come planta, ela não destrói. Ela gosta de uma saladinha normal, né? Manter a silhueta e tal. A Bianca Dantas, no Facebook, perguntou pra gente como é que é a experiência de empreender e trabalhar em casa. É preciso primeiro disciplina, sabe? Tem que ter foco, porque você trabalhando em casa, você tende a querer dormir até mais tarde, deixar as coisas para depois, isso não pode, não é uma parada que vai ser saudável para o negócio, você tem que ter isso na sua rotina, porque nem você trabalhar na empresa. Você tem hora para acordar, começar a trabalhar e hora para sair, sabe? Por mais que você tenha liberdade para um dia ou outro se dizer, poxa, hoje eu vou pegar mais tarde, não vou trabalhar hoje, mas você tem que compensar isso de alguma forma, porque você tem uma responsabilidade. A gente trabalha com o público no Cat Club e a gente tem que estar respondendo e-mails, a gente tem que estar dando feedback sobre o andamento dos pedidos, a gente tem que estar cuidando da produção e a gente não pode atrasar porque faz parte da construção da imagem da nossa marca. Então a gente não pode simplesmente faltar com a disciplina, a responsabilidade. A gente, além de mim e do Igor, a gente tem uma funcionária também, então a gente mais do que nunca tem que estar presente ali com a funcionária, né, auxiliando. A gente tem planos de aumentar a equipe, crescer a empresa. O Cat Club tem quase o mesmo tempo que a gente vai fazer 5 anos juntos, o Cat Club tem 3 anos.
Mas é bastante complicado trabalhar em casa, ter essa disciplina de, né, acordar cedo e ter uma rotina normal, como se fosse um trabalho, né, em qualquer outro lugar. Mas também é muito difícil você parar de trabalhar. A gente tem muita dificuldade em estabelecer um horário para parar de trabalhar. Então a gente acaba trabalhando 24 horas por dia, né? A gente tá no computador, depois, né, que sai do escritório e vem pra casa, tá no computador, tá trabalhando de alguma forma, né? Tá pesquisando alguma coisa, tá vendo referências, tá respondendo e-mail de cliente, tá fazendo alguma coisa do trabalho. Então a gente ainda não consegue ter essa separação. Mas como é pra você, até que é gostoso, vale a pena. Nós somos designers publicitários, então a gente já é acostumado a trabalhar em empresas até altas horas. Em agências de publicidade você acaba trabalhando até mais tarde, sabe? Você tem uma rotina que você não para de trabalhar às 6 horas, às vezes você trabalha até 9, 10 e depois tem aquele trânsito para chegar em casa. Então hoje compensa o que você está fazendo na sua casa para você, sabe? É muito legal, é muito bom trabalhar em casa. E a gente vai fazer um vídeo depois mostrando o tour no escritório da gente e falando um pouco mais sobre essa experiência. Vamos ver se a gente consegue mais um pouco. O Cat Club começou como um blog, né? E depois a gente foi começando a botar produtos na lojinha e tudo, e virou uma loja virtual e virou nosso sustento, realmente. Hoje ela é uma empresa já consolidada, a gente já vive só disso, sim. A Manuela sempre escreveu blog. Depois que a gente veio morar junto e resolveu adotar os gatos, a Manu queria voltar a escrever, só não sabia sobre o quê. E foi quando a gente teve a ideia de começar a escrever no Cat Club. Na verdade, foi uma ideia que a Manu teve para começar a voltar a escrever, e a ideia foi escrever sobre a nossa rotina com os gatos. E é isso, o Cat Club hoje é uma empresa que só cresce e a gente tem cada vez mais investido mais, trabalhado mais para fazer ele crescer cada vez mais. E é uma empresa que a gente adora, uma coisa que a gente ama fazer, a gente trabalha com prazer, nem parece que é um trabalho, né? Então é isso, a gente vive do Cat Club e a gente adora isso. Pois é, não é fácil, gente, empreender, não é fácil, você não aprende na escola, não tem... Ninguém te incentiva, ninguém te ensina, é uma coisa que tem que vir. É complicado, mas vale a pena, você aprendendo, vai superando cada barreira, sabe? É uma experiência e tanto. É muito divertido, é como o Igor diz, parece que é um joguinho, né? Um joguinho onde você constrói a empresa e vai ganhando, né, o dinheirinho virtual. Sempre fui viciado em jogos online, então, se você encarar isso da mesma forma, você vai ver o resultado, sabe? Cumprir as missões, os desafios. Fazer as quests, ganhar as moedas de ouro, é tipo isso, é muito divertido, a gente gosta muito. A Laísa Dutra perguntou como a gente fez o planejamento financeiro da obra e se o orçamento coube desde o início, se a gente teve alguma dificuldade, algum aperto. A gente teve dificuldades e aperto porque fizemos um planejamento e que o planejamento foi se alterando. Necessidades foram mudando, a gente foram sendo descobertas no decorrer da obra. Pensamos a obra como um tipo de piso, mas depois foi decidido porcelanato. Isso impactou que a gente teve que refazer o contrapiso da casa toda, sabe? Foi complicado, o orçamento acabou não dando, mas a gente foi levando, sabe? A gente não tinha o dinheiro guardado para fazer a obra, então a gente acabou pegando empréstimo, parcelando muita coisa no cartão de crédito. A gente não tinha nada guardado, né? Então a gente pagando obra até hoje a gente está pagando empréstimo, está pagando cartão de crédito ainda de material parcelado. Então a gente foi se virando como foi dando e conseguimos fazer o que fizemos. Mas foi com muito esforço, com muito sacrifício, né? A gente deixou de fazer muitas outras coisas, deixou de viajar, de sair, de fazer muitas coisas para conseguir fazer o que a gente fez. Até hoje a gente ainda não tá viajando. E até hoje a gente ainda tenta economizar o máximo que a gente pode, porque tem muita conta para pagar ainda da obra e de material e tudo mais. Bom, chegaram mais umas perguntas aqui no Instagram agora, da Nessa Jabuticaba e da Breila Cafini, perguntando sobre o Cat Club também. Como começou o Cat Club, como começou o blog e se a gente também vive dessa empresa. E no caso a gente já respondeu, então fica aí a resposta, né? Bom, então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de perguntas e respostas. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem mais perguntas, manda pra gente por e-mail no contato@muitacalornessaobra.com ou por e-mail, nos comentários do blog, nos comentários do Facebook. E quem sabe a gente faz um segundo vídeo, né? De respostas. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir, né? Dá um curtir aqui embaixo e se inscreve também no nosso canal. Que a gente tá pensando em investir bastante nesse canal, fazer mais vídeos legais e tal. Se vocês tiverem sugestões também de vídeo, coisas que vocês queiram ver, deixem aqui nos comentários também pra gente saber. E é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.